Irmãos, Deus colocou no meu coração. Nós estamos aqui nos nossos cultos de domingo, nós estamos fazendo uma abordagem sobre as parábolas de Lucas. E eu estava pensando, meu Deus, eu acho que já foram pregadas todas as parábolas. A Marta pregou, a Zenaide pregou, o Julieber pregou, eu preguei várias vezes. E aí caiu no meu coração, veio assim, bem rapidinho, sobre o rico e Lázaro, do capítulo 16 de Lucas. E eu achei assim tão interessante, Bruna, que esse texto ele tem tanto a ver com o dia de ontem, o dia da Reforma Protestante, 31 de outubro. Ontem comemorou-se 503 anos da Reforma Protestante, e também sobre o dia de amanhã, que é o dia de finados, o dia de todos dos mortos, né? Quando se celebra a memória dos mortos. Não é pecado, irmãos, lembrarmos dos nossos queridos que já partiram para a eternidade. Em Israel existia essa prática deles relembrarem com alegria dos seus antepassados que partiram e que estavam aguardando a ressurreição. Então eu quero fazer a leitura com os irmãos, Lucas capítulo 16, e eu quero que você esteja acompanhando a leitura aí na sua casa também, aqui também no templo, onde você estiver, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tenha misericórdia de mim e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Há algumas pessoas, alguns comentaristas, que dizem que esse relato aqui não é uma parábola, que esse é um relato de uma história real. Não importa, irmãos, o fato é que Jesus, se é um fato, se foi uma ocorrência, Jesus está aproveitando esta ocorrência para ensinar os seus discípulos, para ensinar os seus ouvintes. Mas se for uma parábola, a parábola é uma história fictícia, uma história do plano real para ilustrar verdades do plano espiritual. Se for assim, também aprendemos. Se for um fato, também aprendemos. De qualquer forma, nós
aprendemos com a palavra de Deus. Eu quero denominar esta mensagem desta noite como a provisoriedade da vida terrena e a suficiência das Escrituras. Provisoriedade da vida terrena e a suficiência das Escrituras. Primeiro eu quero recontar a história. A história, ela nos conta de um rico que tinha tudo o que queria. Aqui a Bíblia fala que ele usava roupas de púrpura. Na verdade, eram as melhores roupas que existiam naquela época, roupas caríssimas. E que deixa eu só retomar aqui o texto, que ele vivia esplendidamente, regalada esplendidamente todos os dias. Uma outra versão, a Nova Bíblia Viva, uma que eu gosto, esta paráfrase, ela disse que ele dava banquete todo dia ele fazia festa com os seus amigos. Que seria essa coisa de viver? É assim aí, Marta? A mensagem também do Eugene Peterson, que ele dava festa todos os dias. Já pensou, Manuel? Uma pessoa que todo dia está festejando, reúne amigos no dia de manhã, quando não reúne de manhã para o almoço, tem um jantar gostoso, quando não tem um jantar gostoso, é um churrasco à noite. Todo dia ele festejava, ele vivia regalada e esplendidamente. Tinha também, e parece assim, aqui a parábola diz que as pessoas levavam até a porta da casa daquele homem rico uma pessoa chamada Lázaro. Inclusive eu estava pensando com os meus botões, quando eu estava fazendo a reflexão desta mensagem, e lembrando que lá no interior do estado de São Paulo, o pessoal gosta muito de usar a expressão lazarento para indicar de uma forma desprezível pessoas que não fazem parte ali do seu círculo de simpatia. E, na verdade, esta expressão vem de Lázaro, exatamente na sua situação humilhante. Era um mendigo que era deixado na porta de uma casa de um homem rico, que ali esperava cair as migalhas da mesa para ele se alimentar, e as suas feridas não eram tratadas com os excelentes medicações, eram lambidas pelos cachorros. Irmãos, só foi uma ameaça de tiro, brincadeirinha. Está aprontando comigo aí hoje, hein? Deixa tudo quietinho aí. Glória a Deus. É só uma questão técnica, mas só para acordar se tivesse alguém. Glória a Deus. Já melhorou, né, Mateus? Maravilha. Mas então esse homem chamado Lázaro era deixado ali, irmãos. Então, na verdade, Jesus, ele faz o contraste entre esses dois indivíduos, entre um homem que vivia uma vida esplêndida e um outro que vivia uma vida humilhante, uma vida sem a consideração e a dignidade que um ser humano precisa. Um dia, ambos foram sepultados. É muito interessante essa questão da história dos sepultamentos. Eu observo, às vezes, aqui na via, ali na via fúnebre, que nós temos que dar à porta do cemitério. Passam grandes e pequenos, irmãos, todos no mesmo procedimento. Eu já vi pessoas de alta posição passando naquela via, e também vi pessoas de baixa posição social passando ali. Então foram para o cemitério daquela cidade, ambos, foi o rico e também foi o Lázaro. Muito provavelmente, de acordo com o tom da parábola, o sepultamento, o funeral daquele homem rico
Foi um funeral extremamente pomposo, luxuoso, enquanto que o enterro daquele outro foi na vala comum da existência, sem pompa qualquer. Foi sepultado e sem qualquer deferência, sem qualquer distinção. Foi colocado lá no cemitério. Então, no mundo dos mortos, depois, em hebraico chamado Sheol, no Sheol, então, uma nova cena se descortina. Abraão, de um lado está o rico, no mundo e de acordo com a crença hebraica, judaica cristã, no Sheol, mundo dos espíritos, tem dois lados. De um lado estão as pessoas perdidas e do outro lado estão as pessoas achadas, as pessoas salvas. Seio do Abraão de um lado e Geena do outro. Geena é a ideia do lixão, aquele lugar onde se queima e nunca acaba de queimar. De um lado estava em tormento o rico, e do outro lado estava o pobre aconchegado no seio de Abraão. A figura de Abraão entra aqui como sendo uma representação do nosso Pai bendito, irmãos. Pai Abraão aqui é uma referência ao grande Deus, o lugar onde seremos todos acolhidos, todos nós que cremos e obedecemos o nosso bendito Deus. Então, naquele cenário, ali o rico, ele faz duas petições para Abraão. Primeiro, ele pede, obrigado Ismael, ele pede que Lázaro molhe o dedo em água e pingue na sua língua, porque ele está vivendo um momento de tormento terrível. Ele queria apenas que refrescasse a ponta da língua dele, irmãos. Calcule vocês a situação de tanto tormento que estava aquela pessoa. E o pobre, do outro lado, estava aconchegado. E ele, além dele fazer esta petição para refrescar a sua língua, ele faz também um clamor pedindo que o pai Abraão mande a algum dos mortos a terra, que venha de lá para cá para anunciar o Evangelho, para proclamar o plano de Deus, para que tais pessoas que eram os seus irmãos não fossem parar naquele lugar terrível de tormento, naquele lugar de grande tristeza e de grande aflição. E aí então o pai Abraão diz: olha, não dá para responder nenhuma dessas orações, orando no lugar errado, na hora errada, irmãos. Oração tem hora, irmã Zenaide. Aleluia. Vocês sabiam que oração tem hora? Oração tem hora, oração tem tempo, oração tem destino. E na verdade, aquele indivíduo, ele ficou envolvido com tantas coisas e ele se distraiu a sua atenção, ele perdeu o foco das coisas mais importantes da vida. Ele está orando errado, da forma errada, no lugar errado, no tempo errado, tudo errado, irmãos. E nenhuma das petições foram respondidas. Eu quero nesta noite pensar um pouco com os irmãos acerca da provisoriedade da vida e acerca da suficiência das Escrituras. Queridos, nós precisamos lembrar que a vida ela é muito provisória. Tudo passa muito rapidamente. Isaías diz que seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O salmista diz que a nossa vida é como a erva, está verdinha de manhã, à tarde é cortada, meio-dia é cortado e à tarde, Mário, já dá para fazer ali, se estiver bem quente, dá para fazer ali uma fogueira e queimar aquela erva que estava verde de manhã. É assim, meus queridos, mas se há transitoriedade, se há provisoriedade na vida humana, sobre a palavra de Deus existe sustentação, ela é
para sempre, ela é eterna. Ela representa o caráter de Deus. Eu quero lembrar, queridos, aqui pensando o segundo ponto desta mensagem, que nós temos aqui, a parábola apresenta duas realidades. Então, primeiro foi uma história, eu recontei a história para vocês de um modo meio diferente. Se fosse a Marta, contaria a história bem mais bonitinha, porque ela é especialista em história, tanto para crianças quanto da igreja. Mas agora, no segundo aspecto desta parábola, eu quero lembrar que Jesus propõe duas realidades. Ele propõe uma realidade terrena, uma realidade temporal, meus queridos, uma realidade temporal. E ele também apresenta para nós uma realidade espiritual. Nos tempos que nós estamos vivendo, existem muitos esforços para desfazer isso, para dizer que não existe uma outra realidade depois da morte. Mas a Bíblia diz que existe uma realidade, e para aqueles que creem em Jesus, é uma realidade maravilhosa, irmãos. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala de coisas maravilhosas que esperam aqueles que creem no Evangelho. O Apocalipse mostra coisas lindas e preciosas para todos aqueles que creram em Cristo, que não negaram o testemunho de Cristo e que vão participar da primeira ressurreição. Uma cidade esplêndida, um lugar maravilhoso, pecado já não existe mais, a possibilidade da morte, a possibilidade de doenças não vai existir mais para a vida daqueles que estão em Cristo. Porém, a primeira coisa que nós precisamos lembrar, primeiro aspecto, é que existe uma realidade humana e terrena. Vocês viram ali na parábola, um homem rico, um Lázaro, o uso de roupas, a promoção de festas, gente que curtia a pobreza, gente que curtia a riqueza, cachorro comendo migalhas junto com o mendigo, cachorro lambendo feridas do mendigo, vida, morte, cemitério, sepultamento, tudo isso, queridos, é assim a realidade terrena, queridos. É assim o nosso dia a dia, meus queridos, e quando nós falamos disso, nós não estamos falando com alegria. Foi ontem ou anteontem, Marta, que aconteceu o sepultamento do pai da Edna. Sexta-feira, o irmão Francisco partiu para a eternidade. É com tristeza, deixou uma lacuna, a família está enlutada. Esses dias aconteceu o sepultamento da Rosângela, irmã do Ismael. Foi com tristeza, irmãos. São momentos difíceis, a partida sempre é um momento difícil, mas é um dado desta realidade terrena, e nós precisamos lembrar disso, queridos, porque às vezes a gente quer tirar da nossa reflexão, alguns não, deixa para pensar nisso depois, a gente precisa viver, precisa curtir a vida. Queridos, enquanto vivemos, nós precisamos pensar na eternidade. Nós não sabemos o dia da partida, quando é que nós vamos partir deste mundo, queridos. Mas eu tenho certeza que aqueles que servem a Jesus, eles são acolhidos no seio de Abraão. Eles são recebidos por este Deus amoroso e bondoso. Também como dado da realidade humana, a humilhação do pobre, a ostentação desse rico aqui da parábola, a vontade de ser importante, que nas entrelinhas nós podemos ver nessa história, a vontade de usufruir, o poderio, o empoderamento que se sentia por conta das riquezas, queridos. Também a gente vê no plano humano as oportunidades que Deus deu e a necessidade de tomar decisões. Tanto um quanto o outro tiveram oportunidades, e ambos tiveram que tomar decisões. Vocês sabiam que todos nós tomamos decisões na nossa vida, e tomamos o tempo todo. Não é só assim, vou comprar esse perfume e não vou comprar. Não, essa é a decisão menor.
Vou à padaria ou não vou? Essas são as menores decisões. As decisões mais sérias são as decisões que nós travamos, que nós fazemos do ponto de vista de servir a Deus em obediência, do ponto de vista de viver as orientações éticas de Deus, as orientações maravilhosas, as decisões acerca do servir ao Senhor com fidelidade. E também a parábola coloca para nós em uma outra dimensão a realidade espiritual, a realidade divina. E aí a gente percebe aquele quadro que já trabalha ali a questão do pós-morte. Todos nós vamos enfrentar o pós-morte, irmãos. E quando eu digo isso, eu não quero amedrontar os irmãos, eu não quero colocar medo nos irmãos. Pelo contrário, as Escrituras, elas nos dão excelentes orientações para que a gente tenha coragem de enfrentar, de viver a vida e enfrentar também a possibilidade da morte, meus queridos. E, na verdade, essa dimensão, ela indica isso para nós, indica a existência da vida após a morte e o seu desenho, o percurso que cada um vai trilhar, que cada um vai percorrer depois de viver esta vida. Isso é muito sério, irmãos. Nós acreditamos nisso porque nós acreditamos nas Escrituras. As Escrituras falam disso. O nosso ponto final não é no cemitério, quando o soma, o corpo se desintegra ali pela terra, pelo efeito da umidade, pelo efeito dos sais minerais que estão ali, promovendo a decomposição da nossa estrutura corporal. Quando potássio, magnésio, ferro, cálcio, tudo volta para o solo, de onde foi retirado e que chegou até a formação do nosso corpo através dos alimentos que nós ingerimos, irmãos. Nós não acreditamos que o nosso ponto final é ali. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz: o pó volta à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. Olha bem, as duas dimensões da parábola são as duas dimensões da nossa vida. Uma dimensão da nossa vida que a gente trabalha, Vitor, que a gente vai ao banco, que a gente resolve problemas, que a gente conserta carro, que a gente, enfrenta lutas e dificuldades. E uma outra realidade que já está acontecendo, porque o plano de Deus já está acontecendo. Porém, ele ainda terá desdobramentos em nossas vidas quando nós partirmos desta vida para a eternidade. É muito importante, irmãos. Os crentes que confessam Jesus são crentes que têm tranquilidade e têm uma atitude muito tranquila diante desse assunto. Já ouvi testemunhos tão bonitos de pessoas que receberam a informação de Deus que ia morrer naquele dia. E aí tomaram banho bonitinho, se arrumaram, pediram inclusive a roupa, irmãos, parente da gente. Pediram quais eram os itens ali, queria ficar bonitinha para passar para a eternidade. E com aquela tranquilidade e calma de espírito, irmãos, passaram mesmo. Olha que coisa linda. Na contrapartida, temos testemunho de pessoas ímpias, de pessoas que não tiveram um relacionamento correto com Deus, que no momento da partida ficaram aflitas, ficaram extremamente tensas e apavoradas, irmãos. É assim, há uma diferença entre a morte daquele que serve e a morte daquele que não serve. A Bíblia fala do escatom. Escatom é as coisas do fim, escatologia, escatos,
as últimas coisas. O Apocalipse fala disso, é toda escatologia o Apocalipse, mas também outros textos de Mateus, falando sobre o futuro, falando sobre o que ainda vai acontecer. A Bíblia fala muito disso, e nós cremos em tudo isso. Não sabemos explicar os detalhes, mas sabemos que há uma realidade que está pela frente. Agora, nós sabemos de uma coisa, que é um caminho seguro, que é um caminho abençoado, que Deus tem traçado, que Deus tem pavimentado, para que aqueles que confiam no seu Evangelho, na sua palavra, estejam percorrendo, queridos. Aleluia! E depois, o meu terceiro ponto, eu quero lembrar aqui 3 aspectos teológicos que esta parábola coloca. Primeiro aspecto é um aspecto relacionado com o ser humano. Os entendidos em teologia, eles dizem que é a antropologia teológica. Essa parábola, ela deixa muito claro para a gente que nós fomos criados por Deus e para a sua glória, queridos. Por Deus e para a sua glória. Na verdade, nós não fomos criados para nós mesmos. Eu creio que o grande erro deste homem não foi porque ele teve dinheiro, irmãos. A Bíblia diz de ricos que tiveram dinheiro, mas que amaram o Senhor. Inclusive Abraão. Ele tinha 318 funcionários. Quando os 4 reis vieram lutar contra os 5 cananeus, sequestraram Ló, e Abraão com seus funcionários, 318 homens, saiu no encalce daqueles que tinham sido levados, reféns, naquele conflito, e Abraão conseguiu libertar, inclusive o seu sobrinho Ló, e Melquisedeque achou tão bom aquilo, e veio para abençoar a vida de Abraão, e Abraão paga o dízimo para Melquisedeque, que era um pastor na cidade de Jerusalém naquele momento. Então Abraão era uma pessoa rica. A questão aqui não é se era rico vai para o inferno, se é pobre vai para o céu, não é isso. E esse não é o critério da Bíblia também, irmãos. Esse não é o critério, nós bem sabemos qual é o critério para nós sermos restaurados para Deus, ricos e pobres, grandes e pequenos, homens e mulheres, gregos e judeus, todos precisam percorrer um caminho, e esse caminho é Jesus. Mas aqui, se tratando da questão antropológica do ser humano, Deus não nos fez para que vivamos apenas para nós, apenas curtindo aquilo que o dinheiro possibilita. Esse é o grande erro de muitos seres humanos. E aí as pessoas acabam ficando cegas para uma outra realidade tão maravilhosa, irmãos, tão especial que Deus planejou para o ser humano, que Ele criou com tanto carinho, a sua imagem e a sua semelhança. Paulo diz em Efésios capítulo 1, do 3 ao 14, que Ele nos fez para louvor da sua glória. Paulo ainda fala em Romanos capítulo 11, 33 ao 36, que fomos feitos para louvor e glória do Senhor. Irmãos, e nós precisamos lembrar sempre disso, que nós fomos feitos para glorificar ao Senhor. Essa é a teoria da criação, Marta. Gênesis 1 e 2. Por que Deus nos fez, irmãos? A gente tem que aproveitar bem a vida. Meus irmãos, não dá para aproveitar bem a vida se a gente não tiver Jesus. Não dá. Se a gente não tiver Jesus, vai ser uma triste catástrofe. Mas quando nós temos Jesus, irmãos, se a gente tem dinheiro, a gente vai ser generoso e abençoar na promoção do reino no mundo. Eu fico às vezes sabendo de irmãos americanos que têm bastante e que investem muito na África, irmãos. O pastor Colenda tinha um tio
que era fabricante de guindaste nos Estados Unidos e que foi uma bênção em ajudar na construção da IBAD, irmãos. Irmãos, ricos convertidos são bênção, pobres convertidos são bênção. Aleluia! Queridos, então Deus nos fez ricos e pobres, permitindo uns serem ricos e outros pobres. Aquele que tem, Tiago diz que aquele que tem, não considere, não se apegue nisso. E aquele que não tem, que não cobice o que o outro tem. Olha só, pobres e ricos têm desafios na vida. Às vezes a gente pensa, só o rico que tem desafio. Não, pobre também tem, irmãos. Todos nós. Quando eu era menino da roça lá em Fernandópolis, se meu pai estiver vendo, eu espero não apanhar dele depois, ele comprou uma cinta novinha para mim, e vocês acreditam, nunca tinha usado cinto, menino de roça, chinelo de dedo, na escola, irmãos, tirei aquele cinto e comecei a brincar na árvore, e esqueci lá na árvore. Olha só, irmãos, desafios, mas eu não reclamo, irmãos, desses tempos tão maravilhosos, tempos de humildade, e isso eu quero conservar por toda a minha vida, irmãos. Eu não quero perder a simplicidade de ser um ser humano, e não quero que nenhuma outra motivação me tire desse foco bendito, que é olhar para o alto, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé e da nossa existência. Essa é uma premissa da reforma protestante. Só a Deus glória. O ser humano não é objeto de glória. Quando nós procuramos trazer glória para nós, nós furtamos a glória que deve ser destinada àquele que não dá a sua glória a ninguém. Então acaba sendo um mau negócio que nós fazemos conosco mesmo, querendo glória para nós e a gente não vai ter. E a Bíblia diz que aquele que procura se exaltar vai ser humilhado, porque a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Olha que triste, irmãos. E em segundo lugar, nós vamos observar aqui a questão soteriológica. Então ali, irmãos, tanto rico quanto pobre poderia ter ido para os braços de Abraão. O problema do rico não foi mas sim foi também porque ele deixou se envolver pelo dinheiro. Aliás, o dinheiro não é o problema. A Bíblia diz, Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele amou. Ele caiu na armadilha, irmãos, e foi picado pela mosca da avareza e da ganância e da ostentação. Esse é um grande problema, irmãos. Em segundo lugar, então, aqui a questão da soteriologia. O que é isso, pastor? Que palavrão é esse? Isso aqui significa a doutrina da salvação. Como é que a gente recebe a salvação? A quem é destinada a salvação? A pessoas só estudiosas? Só pessoas que conseguem ler nos originais? E quase ninguém. O pessoal enche a boca e fala de acordo com os originais, mas todo esse pessoal, na maioria das vezes, não conhece nada de original. Eu não conheço, por exemplo. Então, eu não quero encher a minha boca e dizer de acordo com os originais. Mas, queridos, a salvação é uma bênção que Deus destina aos seres humanos perdidos. Ali no navio que está sendo afundando, tem um mundo de boias ali. Eu lembro quando eu estava no Rio Solimões, indo lá para a última cidade do Amazonas, para Taguatinga, meio diferente da cidade de Brasília, Tabatinga. Estava lá, a gente estava ali viajando naquelas redes, eram 140 passageiros, era a nossa cama, era o nosso quarto, era tudo nosso, e pertinho da nossa rede tinha ali uma boia.
Qualquer problema, Manuel, a gente tirava uma boia daquela para salvar a nossa vida. A salvação é destinada a seres humanos. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento do Evangelho, da sua graça. Paulo aos Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Salvação não é por obras. Ah, mas e se aquele rico desse assim, de vez em quando ele visitasse o orfanato mais perto da sua casa e levasse lá, eu já estou resolvido, graças a Deus, agora eu já estou... Será que ele estaria construindo a salvação dele? Não, porque a Bíblia diz que a nossa salvação é caríssima, creio que é o Salmo 49, e que nós não teríamos recursos suficientes para pagar a nossa redenção, porque ela é muito cara. Só o Filho de Deus, Jesus, que foi capaz de pagar o preço da nossa redenção. Só Cristo, aleluia, só Cristo é poderoso e foi poderoso. E um terceiro aspecto, irmãos, aqui apresentado nesse texto, aspecto teológico, doutrinário, é que a importância da Bíblia, a suficiência e inerrância da Bíblia. Eu quero voltar ao texto. Olha aqui que diz aqui nas petições que o rico fez, disse assim... e disse ele, versículo 27, eu rogo, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Essa daqui, na nova Bíblia Viva, ela diz um pouquinho diferente, e eu gostaria de fazer a leitura, até porque fica um pouco, traz uma ideia, amplia a ideia. Versículo 27 diz, então o rico disse, ó pai Abraão, então por favor mande Lázaro à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para avisar todos a respeito desse lugar de sofrimento, a fim de que eles não venham para aqui quando morrerem. Mas Abraão respondeu, seus irmãos têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. O rico respondeu, não, pai Abraão, eles não se darão ao trabalho de ler, mas se alguém for mandado dos mortos a eles, então abandonarão os seus pecados. Porém Abraão disse, se eles não prestam atenção em Moisés e nos profetas, também não ouvirão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Olha bem, irmãos, a importância das Escrituras Sagradas. Uma das premissas da reforma protestante, que nós comemoramos ontem 503 anos, quando Martim Lutero resgatou a importância do livro, da Bíblia, para a fé, para o cultivo da fé. Lá em 1517, o Brasil era novinho, tinha apenas 17 anos, adolescente era o Brasil naquela época, era uma colônia adolescente. Naquela época, Martim Lutero promoveu a reforma protestante e disse que só as Escrituras são suficientes para orientar a nossa vida. Temos a lei e os profetas, irmãos. Você tem a lei e os profetas, você precisa ler a lei e os profetas, porque se a gente não lê o livro aqui, a gente pode passar por dificuldades espirituais, a gente pode ter lutas e problemas, e muitas pessoas, meus queridos, por desconhecer o Evangelho, eles se posicionarão na eternidade, semelhantemente a esse homem que estava ali fazendo esta petição, em tempo, com modo e em lugar totalmente errado.
Deus é um Deus de misericórdia, mas Deus também é um Deus de justiça, irmãos. Nós precisamos lembrar que esses dois atributos de Deus, essas duas qualidades de Deus, elas se encaixam. Deus não dá um jeito em tudo, no sentido de quebrar o galho de todas as pessoas. Existe um critério. Deus é 100% santo, queridos, mas Ele também é 100% bondoso. E é por isso que Ele permitiu que esse livro chegasse às nossas mãos, para que nós fôssemos norteados em tempo oportuno. Esse livro tem uma orientação segura para o tempo presente. O Evangelho norteia a nossa vida, queridos. Esse livro, ele estabelece os parâmetros sobre a vida eterna, que vai acontecer com aquele que confessa a Cristo. Esse livro responde essas perguntas. Será que vai ter que reencarnar? Será que tem que ir para um lugar assim para sofrer bastante, sair purificado de lá? Será que vai ter que transmigrar, passar de deixar de ser humano, virar um bicho, e depois que virou uma barata, e levou uma chinelada, e resolveu a sua história, como é crido dentro de alguns sistemas religiosos? Não é assim, irmãos. Esse livro diz para nós como é que as coisas vão acontecer depois da morte. Leia esse livro é precioso, aleluia. Esse livro orienta acerca da vida, e esse livro orienta acerca da morte, e nos dá, o inimigo fica furioso quando eu grito aqui, está vendo? Então vou falar baixinho, para ele não ficar muito bravo. Brincadeirinha, irmãos. Irmãos, e esse livro também, eu quero lembrar que esse livro é precioso demais. Moisés e os profetas são preciosos, porque eles registraram uma revelação que indica a natureza do Deus dessa revelação. Quando você lê esse livro, você percebe como que é o dono desse livro, como que são as características daquele que inspirou esse livro, que tocou vida de seres humanos para que escrevesse essa revelação. Através desse livro a gente sabe que tem uma vida depois da morte, Paulo escreve aos Tessalonicenses: quero, pois, irmãos, que não sejais ignorantes acerca dos que dormem no Senhor, como os demais que não têm esperança. Olha bem, irmãos, por que é que nós temos esperança? Porque esse livro traz esperança para nós. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza que o coração da Edna, da irmã Raimunda, do Eliezer, dos parentes, do Aleph, da Adriele, estão consolados, porque o irmão Francisco confessou Jesus, entregou sua vida e viveu para Jesus. Aleluia. Quero finalizar nesses últimos 5 minutos que ainda me restam, irmãos. Na conclusão agora, eu quero lembrar alguns princípios desta palavra, fazendo uma aplicação, Vitor, uma contextualização. Primeiro, eu quero lembrar que a vida não consiste na abundância daquilo que nós possuímos, irmãos. Eu não sou mais importante para Deus e nem para os homens se eu tenho um carro importado que vale 500 mil reais. Isso é apenas coisas que altera o conceito que pessoas que não estão tão alinhadas com a eternidade vão fazer acerca da minha pessoa. Se eu chego com o carro velho de 12 anos que eu tenho, algumas pessoas podem dar um valor menor para mim, não importa, mas diante de Deus eu valho mais quando eu tenho mais humildade no meu coração e mais dependência dele, irmãos. Poderia até não ter carro. Quanto que eu andei de bicicleta na roça, irmãos. E, na verdade, eu acho que naquela época eu tinha talvez um pouquinho mais de esforço com relação às coisas sagradas, porque tinha que pedalar, tinha que sair da roça. E Fabiana, eu tenho certeza que o homem foi feito pó da terra mesmo. Quando eu chegava assim na escola dominical, eu olhava assim para o colarinho da minha camisa, irmãos, mas era barro mesmo.
suor com a poeira que os carros levantaram, estrada de terra. E eu tenho certeza que o homem veio do pó da terra, viu? Colarim provava essa realidade. Brincadeirinha, piadinha da irmã Cleusa. Aqui ela passa pelo filtro alemão e... Irmãos, então, a vida não consiste na abundância de bens que nós possuímos. Eu sempre lembro do irmão Alencar, porque o irmão Alencar sempre falava esse versículo. Sempre falava. E eu louvo a Deus, porque o irmão Alencar acredita nisso, irmãos. Ele acredita nisso. Segunda coisa, nós precisamos considerar que nem riqueza e nem pobreza são garantias para o relacionamento com Deus. Porque às vezes as pessoas podem falar, rico vai para o inferno, está vendo? A parábola está dizendo isso. Já que eu sou pobre, então vou para o céu. Mas irmãos, e se não confessar Jesus? Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E se ele chegar ali na hora da morte e dizer, eu não quero Jesus, eu não preciso de Jesus, eu não reconheço Jesus como Salvador, não vai viver com Jesus, irmãos, é isso que a Bíblia está dizendo. Então, nenhuma coisa nem a outra. E eu já disse que cada um tem a sua dificuldade. Um tem ambição, outro tem inveja. Olha bem, vocês entenderam? É desse jeito. Terceira coisa, nós precisamos cuidar para não esquecermos de Deus por causa da sedução das coisas temporais. Aquele indivíduo, ele só pensou na terra. Tem que ir na loja comprar a melhor roupa, a roupa mais bonita, eu tenho que pensar em impressionar as pessoas, eu tenho que fazer festa, eu tenho que pensar no cardápio, eu tenho que contratar cozinheira. Uma vez nós estávamos num curso de teologia, cozinhou para nós, irmãos, uma comida tão gostosa, uma irmã que fazia parte na época do Movimento Sem Terra. Ela tinha sido cozinheira na Suíça, irmãos. Gente, mas que preciosidade. Lembra disso, Marta? Casimiro de Abreu. Que mão de ouro que tinha aquela irmã para cozinhar. E esse homem deve ter pensado só nisso. Cardápio, comida gostosa, festa todo dia, roupa bonita, tem que ostentar, tem que passar a ideia de que eu sou importante, que eu sou o centro das atenções. Então, tomemos cuidado. Aí alguém aqui pode falar, mas eu não tenho tanta coisa assim. Mas talvez pouca coisa que tira a nossa atenção. Uma lembrancinha só para as irmãs, né, do sexo feminino, talvez até um excesso de limpeza de casa pode distrair a gente de coisas espirituais, porque fica o tempo todo ali tentando resolver o ambiente e aí não consegue separar um tempo para Deus, porque a coisa ficou fora do lugar. Entende, irmãos? Então, tomemos o cuidado, vamos equilibrar as coisas de tal forma que a gente privilegie, que a gente contemple Deus com o tempo que Ele precisa. Em quarto lugar, valorizar o ensino das Escrituras, que a morte física não é o fim. A morte física não é o fim. Nós somos alma vivente, pessoas que podem receber vida eterna. Foi essa a ministração que Jesus fez. Em quinto lugar, orar em tempo oportuno. A Bíblia diz, Hebreus, hoje é dia de salvação, hoje, agora, o tempo presente. Procrastinar, adiar, deixar para depois, é mau negócio, irmãos. Não, eu sou muito jovem. Eu lembro um folhetinho que o Mério fez de evangelismo, estava muito novo, depois estava muito ocupado, tinha casado, profissão e tal, e aí estava muito velho, aí não dava, e depois estava muito tarde, já era lá no cemitério. Não pode ser assim, nós precisamos valorizar a oportunidade. Nós precisamos apreciar o maravilhoso plano estabelecido por Deus em sua bondade e misericórdia, irmãos. Vamos valorizar o plano de Deus com gratidão. Senhor, muito obrigado, eu não mereço aquelas promessas que estão no Apocalipse,
Imagina, irmãos, morar numa cidade onde você olha para o calçamento, assim, não é asfalto, asfaltão, piche. Já pensou ruas de ouro? Alguém pode dizer, mas não é literal. Não importa, ali está se dizendo da superioridade das coisas eternas sobre as coisas terrenas. Se as coisas terrenas já têm a sua beleza, o seu encanto, imagina aquele ambiente que é ali imediato ao nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Em sétimo lugar, evangelizar no tempo certo. Aquele homem estava querendo que os seus irmãos fossem evangelizados agora, depois da morte dele. Ele deveria ter tido a preocupação antes. Ele deveria ter chamado um pastor, um sacerdote lá na casa dele, para anunciar a mensagem naquele tempo. E nós somos responsáveis pela proclamação do Evangelho, irmãos. Vocês sabiam que a expansão do reino de Deus e a manifestação da glória de Deus aqui neste mundo depende de nós? Se nós não falarmos, se nós não testemunharmos, as pessoas não conhecerão o Evangelho. Paulo fala disso em Romanos capítulo 10. Como, pois, ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam a paz. Aleluia. Evangelizar no tempo certo. Precisamos também alimentar a esperança nas promessas divinas. Quando estiver meio triste, achando que as coisas não estão dando certo, lembre das promessas de Deus. Promessa de Deus não é só ter o dinheiro para pagar as contas no fim do mês, irmãos. As promessas de Deus são muito maiores do que isso. Isso também, irmãos. Mas as promessas de Deus falam de paz no nosso coração. Fala de relacionamento com Deus. Fala de ter a presença de Deus aqui e de estar com Deus na eternidade, queridos. Oh, meus irmãos, ter Jesus é o mais significativo projeto de vida. E para finalizar, lembremos que pessoas valem mais do que coisas. Aquele homem pensou só coisas, irmãos. Ostentar roupa cara. Meus irmãos, quantos vão e deixam tanta coisa aí, e os descendentes, e os parentes, os herdeiros começam a brigar, e depois acaba tudo, irmãos. Às vezes até acabam os bons relacionamentos por conta das coisas. É assim, queridos, quando o foco está errado. Foquemos ou enfoquemos a eternidade, queridos. Enfocando a eternidade, a gente vai viver o presente, a gente vai viver a vida melhor, irmãos. A gente vai viver para a glória de Deus. Se Deus der dinheiro, privilegie o reino, abençoe, mande para Médicos Sem Fronteiras, mande para a Missão Desafio, ajude na Tríplice Fronteira, lá o projeto que o Josinaldo cuida lá na África, abençoa o projeto lá de Roraima. Irmãos, é para isso que Deus manda recursos nas nossas mãos, não é para a gente ficar mais poderoso e começar a se ostentar, irmãos, mas se tiver com pobreza, e pobreza não é defeito, irmãos, pobreza não é defeito. Quando a gente tinha menos, lá na roça, meu pai era um trabalhador e continua um trabalhador. A gente com chinelo de dedo, a minha mãe fazia aquelas calças curtas de resto de tecido, fazendo de multicores ali, aquelas calças, irmãos. E nós não éramos os piores, irmãos. Jesus me amava. Jesus tinha plano para a minha vida. Foi exatamente dentro daquele quadro de simplicidade, de ruralidade, de pouca informação, de poucos recursos, que eu fui alcançado pelo Evangelho. Sabe quem que me ganhou para Jesus?
um missionário norte-americano, olha que chique, eu pobrão, lá na roça, ouvindo o programa de rádio dentro do carro, Rex Humbard, e Jesus me alcançou, tocou no meu coração, queridos. Oh, que coisa maravilhosa, esse evangelho, essa palavra é poderosa, meus queridos. Vamos orar. Eu quero que nesta noite você reflita nesta parábola, ou neste fato, o rico e o Lázaro. Ser lazarento não é desprezível, irmãos. A atitude de Lázaro foi uma atitude de humildade. A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. E Lázaro teve uma postura correta, irmãos. Ele, ao ser lambido pelos cachorros, ao comer as migalhas, junto ali com os pets queridos daquela casa, ele foi humilde diante de Deus e recebeu a graça do Senhor, irmãos. Certamente ele confessou que ele era pobre e necessitado e que o Senhor era suficiente na vida dele. Vamos fazer isso nessa noite, irmãos? Vamos? Amém? Glória a Deus. Então vamos nos colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você que está em casa, receba esta palavra. Aleluia. Não permita que nada e ninguém mova o seu coração da presença de Deus. Tome muito cuidado. O nosso mundo é muito sedutor. O nosso mundo é muito mau. Existem muitas armadilhas. Oh, meu querido, dependa de Deus. Deus é suficiente. Leia a Bíblia. Não descuide da leitura das Escrituras. As Escrituras é o GPS que norteia a nossa vida. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Tem alguém fraco, tem alguém doente, tem alguém desanimado aqui nesta noite? Se você desejar colocar a sua mão no coração, levantar a sua mão para o céu, se você precisa de renovação de fé, de esperança, faça o que você entender for necessário para pedir a bênção de Deus e a renovação neste momento. Eu vou colocar a minha mão na direção do meu coração. Eu quero viver a simplicidade de Lázaro e ser abraçado pelo pai Abraão depois do meu passamento aqui nesta terra. Pai de toda bondade, de toda graça, nós queremos louvar o teu nome, porque o Senhor é bom, eterna a tua misericórdia, tua verdade estende de geração a geração. Ó Deus bendito, quero louvar a ti pela vida da tua igreja. Quero agradecer a ti porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pelas Escrituras sagradas, por este texto precioso que tem norteado nossa vida, que tem dirigido os nossos passos, que tem nos conduzido a Cristo e que tem esperançado o nosso coração. Ó Deus bendito, que cada dia este texto possa falar alto na nossa alma. Deus bendito, eu oro pela vida da tua igreja. Peço que o Senhor sustente os passos neste caminho sagrado. Continue abençoando, sustentando, continue encorajando o teu povo, Senhor, abençoando com toda sorte de bênçãos, Pai. Ó Deus, as famílias aqui representadas, as famílias reunidas em casa, ó Deus bendito, aqueles que não puderam congregar hoje por conta de enfermidade, Senhor, como foi comunicado a mim sobre a família da irmã Janilda e dos seus parentes. Continua abençoando, Senhor, sustentando, abençoando e fortalecendo, Senhor, que este tempo seja superado e que a glória do Senhor possa reluzir em nossas vidas. Receba-nos, ó Deus, como povo teu. É assim que nós oramos. Dê uma semana de bênção a todos os teus filhos. E é no nome de Jesus que assim oramos, ó bendito Deus.